agora vamos entrar nessa primeira ministração do sábado, na verdade a segunda, ontem foi a ativação profética, e hoje a gente vai entrar mais propriamente nos temas do livro, e eu quero ministrar para vocês hoje pela manhã sobre cosmovisão. Queria pedir a ajuda dos meninos que apagassem as luzes, né, para a gente ficar bem nítido. A gente vai trabalhar muito com vídeo. O que é cosmovisão? Qual a importância da cosmovisão para nós? Qual a cosmovisão que Deus quer que eu tenha? Então é sobre isso que a gente quer ministrar nesse momento. E uma das definições de cosmovisão do Maurício Cunha. Alguém aqui já ouviu falar, conhece o Maurício Cunha? Amém. Ele teve há um mês atrás ali na missão, eu estive lá participando do culto numa quarta-feira. Ele é também meu professor lá na escola de missões lá da Missão Mais, o pastor Mário Freitas. E ele aborda muito sobre esse tema. Aliás, eu quero até dar uma dica, se você quer aprender um pouco mais sobre cosmovisão de uma forma mais aprofundada, muito do material que eu trouxe aqui é baseado nesse livro, O Reino Entre Nós. É um livro maravilhoso que eu inclusive tive que lê-lo para a conclusão do curso. Minha letra não é das melhores, não. Se você não entender, depois você me pergunta. Do Maurício Cunha. Então o Maurício ele diz assim: visão, cosmovisão, é uma visão ou conjunto de suposições e crenças que um determinado indivíduo ou grupo possui acerca da vida, do mundo, de Deus, de si mesmo e de suas inter-relações. Ou seja, cosmovisão é aquela visão interna que eu tenho de compreensão. Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Qual o sentido da vida? Isso é a cosmovisão. É uma visão macro, uma visão ampla daquilo que faz parte da minha vida, dos conceitos que eu tenho de mundo, de realidade, de família, de sociedade, cultura. Ou seja, a cosmovisão, aquilo que eu vejo de uma forma ampla. Simplificando, cosmovisão é a forma pela qual vemos e entendemos o universo. Atua como um par de óculos na mente. A nossa mente tem uma visão, e essa visão é a cosmovisão. Esse par de lentes que eu tenho, que me faz enxergar, é aquilo que eu vejo. O que você vê da sua vida, o que você vê do mundo, o que você vê das coisas, qual o sentido que a vida tem para você, tudo isso faz parte da cosmovisão. Amém? Eu queria passar um vídeo agora, antes de mais nada, de um pastor, que ele traz um panorama muito interessante sobre esse tema, sobre a cosmovisão. Claudinho, eu acho que esse vídeo não está no pendrive. Ele não foi para o pendrive, ele está no meu arquivo aqui do computador. Não tem como eu jogar para aí não, né? Aí tem que copiar aqui. Você providencia para copiar aqui então? Aí a gente passa o vídeo daqui a pouquinho. Não. É um que tem o tema cosmovisão mesmo. Eu estou vendo que aqui no pendrive ele não está. Ele está só no meu computador. E no caso tem que copiar para jogar aí. Ok? Sônia, eu vou dar uma explicação sobre isso. O que acontece? O seminário, o tema é relógio dos tempos, mas nem tudo que eu vou falar aqui está propriamente no livro da forma que eu vou falar aqui. Então, interessante, até porque se fosse, né, você leria o livro e talvez não precisava participar do seminário. Mas é claro que depois que eu escrevi o livro, muitas outras coisas, revelações e complementos vieram, né? Mas eu falo sobre cosmovisão no livro, mas aqui eu vou aprofundar mais, ok? Só um instantinho, queridos.
O clima aqui dentro tá bom para vocês? Está quente? Está frio? Hã? Tá quente? Carlinhos está aí? Não, ele chegou. Saiu. A gente tem que ligar pelo menos esse ar aqui. Eu pedi para não ligar esse, para o ar não ficar em cima de mim, senão não termina esse dia com voz. Mas esses aqui podem ser ligados. Aqui, esse aqui, o Cosmovisão. Já está no pendrive. Ok, resolvido o problema. Eu preciso voltar lá para a página. Ok, é Cosmovisão o título. Amém. É um vídeo rápido. E antes de continuar, eu queria que você assistisse para trazer uma visão melhor sobre o tema. Muitas pessoas vivem suas vidas sem se aperceberem de que elas interpretam o mundo de maneiras diferentes. Quando as pessoas dão interpretações diferentes para a mesma situação, elas estão refletindo a sua cosmovisão. Cosmovisão é uma palavra que a gente dá para dizer aquilo que está no mais profundo do ser, que permite com que alguém leia as situações da vida, haja na vida em conformidade com essa cosmovisão. É a base das nossas ações, compõe as regras de nossa interpretação da vida, e isso é fundamental nós entendermos porque nos diz muito a nosso respeito. Cosmovisão é uma coisa que reside no coração, e o coração é o lugar mais profundo do ser humano, é quem ele é de verdade. A Bíblia fala que nós somos o que é o nosso coração, isso é, nós somos reflexo do nosso coração. Por que esse assunto de cosmovisão é importante? Porque nós temos que conhecer se nossa cosmovisão, se aquilo que está no nosso coração, no mais profundo, reflete as bases bíblicas. E o que nós temos percebido nos nossos dias é um número muito grande de evangélicos que têm, infelizmente, cedido à pressão dos de fora e tem colocado em suas vidas uma dicotomia, uma separação entre o sagrado e o secular, ou entre o santo e o profano. E como é que isso se dá? As pessoas às vezes acham que a sua fé se aplica às coisas espirituais. Ela pensa em como a fé mexe com a área espiritual e eclesiástica, isso é, ligada à igreja. E às vezes não conseguem articular a sua fé para o cenário de trabalho, de estudo, de pesquisa, de relacionamentos fora da igreja. Em outras palavras, as pessoas ouvem falar frequentemente de serem cristãos fora da igreja, mas nem sempre elas sabem o que significa ser cristão fora da igreja. Não diz respeito somente à ética, mas a repensar tudo aquilo que a gente faz baseado numa cosmovisão cristã. E qual seria essa cosmovisão cristã? Seria o entendimento de alguns pilares históricos que nos ajudam a nortear nossas ações e nossas interpretações da vida. Então, vários autores do passado, e eu acredito que essa é uma boa proposta, têm falado dos pilares fundamentais da história da humanidade: criação, queda, redenção e consumação. Esses 4 pilares são pilares da história que nos é dada pela Bíblia, e elas mudam a maneira como a gente entende algumas coisas. Por exemplo, a criação de tantas coisas fala sobre sermos criados à imagem e à semelhança de Deus.
Quando nós entendemos isso, nós entendemos qual deve ser nossa postura em relação às outras pessoas e em relação a nós mesmos, considerando que ser imagem e semelhança de Deus significa pensar de si mesmo aquilo que convém, nem mais, nem menos. Quando a gente considera o princípio da queda e como ela invadiu todas as áreas da criação e manchando com um direcionamento errado, diferente daquilo que Deus havia proposto, nós entendemos que as pessoas são pecaminosas no mais profundo, isto é, na raiz, lá no coração. Portanto, tudo que procede de lá, procede de forma pecaminosa. Portanto, a gente entende que não é só em atitudes individuais que elas erram, no mentir, no roubar ou em outras coisas dessa natureza, mas ela erra também em tudo que ela faz no trabalho ou no estudo, e que as suas investigações, seus exercícios intelectuais podem e são manchados pelo pecado. Quando a gente considera a redenção, nós estamos considerando que nós precisamos de achar uma solução para esses caminhos, mas não as propostas humanistas e utópicas dos seres humanos, mas aquilo que Jesus Cristo e só Ele pode fazer. E é claro que o que Ele faz não termina agora, mas tem um término posterior, futuro, que nós aguardamos esperançosos, que é o que nós chamamos de consumação. E a consumação fecha essa história, dando-nos a postura correta no presente, com olhos no futuro. Eu espero que você que está assistindo esteja ciente de quão importante é ter uma cosmovisão cristã para tudo que você faz nessa vida. Que Deus te abençoe a viver à luz da criação, da queda, da redenção e da consumação. Amém. Interessante, né? Ele fala ali sobre a perspectiva da cosmovisão de uma forma geral, aquilo que eu introduzi, ou seja, como eu vejo o mundo, como eu enxergo o mundo, qual o sentido que a vida tem para mim, o significado das coisas. E interessante a frase que ele usa, né, que a cosmovisão cristã, ele traz para a nossa cosmovisão, que ela é estar no presente, mas enxergar o futuro. Todo profeta precisa ter uma cosmovisão com essa perspectiva de eternidade. Em Eclesiastes 3, versículo 11, diz que Deus plantou a eternidade no coração do homem, sem que esse possa entendê-la. Que mistério é esse? Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, isso é maravilhoso e todos nós tivemos essa experiência. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Amém. Mas o que aconteceu nesse exato momento? Algo sobrenatural que não são visíveis aos olhos humanos, aos olhos naturais. Só é visível a partir da perspectiva da cosmovisão espiritual. O Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós. É a partir daí que nós começamos a ter entendimento da eternidade. A nossa mente espiritual, ela se amplia, ou ela passa a existir, porque não existia antes, o homem estava morto espiritualmente. Deus planta dentro de nós a eternidade, e a partir de então ele começa a nos dar a perspectiva de um olhar para a eternidade, um olhar para as coisas espirituais. Isso é a cosmovisão cristã, ou eu arriscaria chamar também de uma cosmovisão profética. Mas vamos caminhar. Assim, acende as laterais, Claudinho, porque o pessoal está escrevendo para ajudar. Vamos lá, a cosmovisão provê respostas para 3 questões básicas do ser humano. Primeiro, a questão metafísica, relacionadas ao ser, aquilo que eu sou. O que é a realidade? O que é o homem? A história caminha para algum lugar? Como eu posso conceber a natureza e o tempo? O trabalho é importante? Ou seja, a cosmovisão dentro da perspectiva metafísica, ou seja, aquilo que eu sou, traz resposta ou procura trazer resposta para essas perguntas, que são perguntas intrínsecas a todo ser humano. Todo ser humano, em determinado momento da vida, ou daquele momento que os nossos avós dizem assim, passei a me conhecer por gente. Essas questões começam a fazer parte do nosso ser, essas indagações. O que é a realidade? O que é o homem? A história caminha para algum lugar? Como posso conceber a natureza e o tempo? O trabalho é importante. É por isso que a fase da adolescência ela é muito preponderante na vida do ser humano, porque essas perguntas elas vêm de uma forma avassaladora sobre nós. E as respostas, elas às vezes não são encontradas, e muitas pessoas, inclusive, tiram a própria vida por não encontrar essas respostas. A maioria dos suicidas cometem suicídio porque não chegam a essas questões, não tem uma cosmovisão, não tem uma explicação, uma resposta para essas perguntas que fazem parte da nossa existência, espírito, alma e corpo. Essa é a primeira questão.
Segunda, questões morais. Existe dicotomia entre o certo e o errado? Até que ponto aquilo é certo, até que ponto isso é errado? O que é errado e o que é certo? De onde vem o mal? Essas questões, elas fazem parte das questões morais. Quando eu sou formado em Sociologia pela UFES, e quando eu fiz a matéria de Sociologia da Educação, a gente aprendeu que o ser humano, o seu caráter, ele é formado na primeira infância. O que é a primeira infância? Desde que ele nasce até mais ou menos os 7 anos de idade. A gente vai estar falando sobre ciclos geracionais nas próximas ministrações ao longo do dia, e vocês vão perceber como que Deus ele cronometra o tempo de uma forma muito maravilhosa. A primeira infância até os 7 anos, aí entramos na pré-adolescência, dos 7 aos 14. A nossa vida é dividida em ciclos de 7 anos. Mas na primeira infância, até os 7 anos de idade, o nosso caráter, a nossa moral, ela é formada. E ela vem pela criação que nós temos em casa, isso é o mais importante. E é por isso que eu sou contra os pais que, por exemplo, exigem que a escola dê níveis de educação aos seus filhos. Queridos, a educação dos seus filhos, elas são responsabilidade dos seus pais. Posso ouvir um amém? É por isso que muitas crianças, muitos adolescentes têm tido dificuldade, crises terríveis, porque não têm tido ajuda dos seus pais dentro de casa para essas respostas que fazem parte do seu ser. Para essas respostas que fazem parte da explicação que ele precisa e necessita para continuar caminhando, para continuar obtendo o sentido da vida. O que é certo e o que é errado? De onde vem o mal? E a terceira questão, questões epistemológicas relacionadas ao conhecimento. O que eu posso saber e conhecer? Como eu posso conhecer? Vocês veem que é uma construção. As primeiras perguntas da metafísica fazem parte do ser. A segunda questão moral. E agora entramos nas questões epistemológicas relacionadas ao conhecimento. O que eu faço a partir das primeiras respostas? O que eu faço com tudo aquilo que eu adquiro de conhecimento na minha vida? E aqui eu abro um parênteses. Muitos adultos ainda estão vivendo no nível de maturidade da adolescência, porque não encontraram essas respostas ainda. A sua cosmovisão ainda é míope, ainda é distorcida, não conseguem entender o sentido da vida. E eu vou arriscar dizer, queridos, muitos cristãos ainda não têm a cosmovisão profética. Nesses últimos dias, quando nós temos falado assim, o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Quem estava aqui ontem de noite? Você foi ativado, né? Você foi chapado no profético. Alguém aqui conseguiu dormir bem, sem sonhar, sem dar uns tremelique assim dormindo, sem acordar assim pensando? É o Espírito Santo ativando o seu espírito, abrindo a sua visão, a sua cosmovisão. Muitas pessoas não têm tido essa perspectiva, porque não têm tido esse nível de experiência com o Espírito Santo. Muitos cristãos não têm ainda uma cosmovisão profética, do sentido e da visão do presente que projeta para o futuro. E por isso vivem perdidos mesmo na casa do Pai. Uau! É como o filho pródigo, ou como o irmão do filho pródigo, que estava na casa do Pai, mas não tinha a cosmovisão da paternidade. Deus, Ele quer nos últimos dias derramar o seu Espírito sobre toda a carne, mas o que significa isso? Eu vou falar em línguas, eu vou entrar em êxtase, eu vou subir, eu vou nadar de costas como os anjos, eu vou ser chapado na unção do Espírito, eu vou cair na glória, eu vou ser arrebatado, amém, tudo isso faz parte, mas muito mais importante do que isso é a formação do caráter e o crescimento e o amadurecimento dentro de mim. O mais importante para o cristão não são os dons do Espírito, mas é o fruto do Espírito, que tem a ver com o caráter cristão e tem a ver com a cosmovisão cristã. E muitos têm estado na casa do Pai como irmão do filho pródigo, mas não conhecem a paternidade, não têm noção e cosmovisão da sua herança, e por isso vivem como bastardos dentro da casa do Pai. Bastardo é aquele que sabe que é filho, mas ao mesmo tempo vive uma dicotomia. Ele não sabe até que ponto ele tem direito à herança e fica entre usufruir ou não. Normalmente ele nunca usufrui porque ele não se acha digno. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, através do seu Espírito, Ele nos adotou. Nós somos enxertados na oliveira, nós fomos colocados como co-herdeiros com Cristo, nós temos uma herança. Posso ouvir um glória a Deus? Tem algum profeta aqui nessa manhã? Tem algum profeta aqui nessa manhã? Um profeta de boca aberta, sem vergonha? Então olha para o seu irmão e profetiza sobre a vida dele. Meu irmão, você tem uma herança, você é filho. Oh!
Vem, Espírito Santo, eu não quero ficar sozinho aqui não. Influência da cosmovisão na vida. Todo indivíduo na face da terra, queira ou não, saiba ou não, tem uma cosmovisão que ainda está em formação. É como um CD tocando em nossa mente o tempo todo e nos norteando. A maioria de nós, no entanto, não se deu conta do nível de influência que essa percepção da realidade tem em nosso comportamento. Mas ela está presente e produz efeitos em todas as esferas da nossa vida. Você é aquilo que você enxerga. Até onde os seus olhos podem alcançar é exatamente aquilo que você é. Provérbios diz que eu sou aquilo que eu penso a respeito de mim. O que Deus tem te feito enxergar e o que você tem enxergado. Ontem eu falei sobre o desenho. Deus nos projeta e Ele faz um desenho espiritual. Aquilo ali é o nosso projeto. Salmo 139 diz que Deus tem um livro escrito ao nosso respeito. É o projeto de Deus. Mas será que eu estou vivendo alinhado a esse projeto? Será que a figura da representação está alinhada com o desenho que Deus fez para mim? Será que a cosmovisão que eu tenho é a visão que Deus tem para a minha vida? Quando Deus chama Abraão, Ele fala para Abraão, Abraão olha para as estrelas, Abraão olha para a areia da praia do mar, Abraão olha para todo esse horizonte. O que Deus estava fazendo com Abraão? Abrindo a sua cosmovisão, alargando o seu entendimento. E é isso que Deus nesses últimos dias está fazendo com a sua noiva, com a sua igreja, para nós entendermos que nós temos autoridade, para nós entendermos que nós somos cheios do Espírito Santo, não só para falar em línguas, mas para sermos inteligentes e discutirmos com os formadores de opinião dessa sociedade, para sermos colocados junto com o juiz e falarmos para ele sobre a perspectiva da cosmovisão do reino dos céus, não como caretas e crentes que não sabem de nada, mas como pessoas que têm sabedoria. Deus está forjando nos seus filhos nesses últimos dias a mesma sabedoria que Ele forjou em Salomão, para nós sentarmos em qualquer ambiente e falarmos sobre qualquer assunto, porque se tem alguém nesse universo que conhece sobre tudo, é Deus, e nós temos a visão, nós temos a cosmovisão de Deus. Posso ouvir um amém? Então futuca o irmão que está do teu lado e fala assim: meu irmão, Deus está forjando você. Você entrou aqui cego, mas vai sair daqui vendo. Olha para ele, meu irmão, não olha para mim não, olha para ele, você é profeta, olha para ele, olha nos olhos e diga assim: Deus está ampliando a sua cosmovisão, você é um filho e um profeta de olhos abertos. Tá ali, ó. Vamos fazer um ato profético. 3 categorias básicas da cosmovisão. Primeiro, secularismo, animismo e teísmo bíblico. Secularismo. Nesse sistema de crenças, a realidade é primordialmente física. Tudo que existe é o mundo material. O sobrenatural não existe, ou não temos acesso a ele. Como não há Deus, a vida humana é mera manifestação física com pouco valor. Somos animais racionais, frutos da evolução. Essa cosmovisão prevalece no mundo moderno ocidental e influencia praticamente o mundo todo, manifestando-se na forma de hedonismo, ou seja, busca exagerada pelo próprio prazer. Consumismo, tolerância ao aborto. Como não há valor espiritual, tudo é muito relativo e permissivo. Matar um feto é permissivo, afinal de contas tudo está restrito a essa vida, não temos uma perspectiva eterna. Homossexualismo é permitido, afinal de contas o que vale é o hedonismo, a busca pelo meu próprio prazer, ainda que eu tenha relação com pessoas do mesmo sexo. Então vocês percebem o que está por trás da cosmovisão do mundo? Por que as leis de aborto têm sido aprovadas? Por que essas leis, PL 137, recorrentemente está lá para ser aprovada? Por que nós estamos enfrentando um nível de perseguição? Porque a cosmovisão do mundo é a cosmovisão grega. É a cosmovisão humanista, é a cosmovisão que não é a cosmovisão que Deus tem para nós. Quando Deus criou Adão, Ele o fez à sua imagem, à sua semelhança. Ele impregna em Adão a sua imagem, a sua semelhança, o seu caráter, os seus atributos, as suas emoções, todo o seu ser. Mas quando Adão cai, ele perde tudo isso. E por que Jesus vem? Para resgatar para o homem tudo isso, inclusive a cosmovisão. A questão não é sermos religiosos e estarmos dentro da igreja. A questão é termos a cosmovisão de Cristo dentro de nós. Uma pessoa pode passar décadas na igreja, até levantar a mão e louvar, ler a Bíblia, orar e jejuar, mas se ela não tem a cosmovisão, ela vai continuar vivendo de uma forma distorcida, aquém daquilo que Deus projetou. Eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vamos parafrasear isso. Eis que nos últimos dias trarei entendimento à minha igreja do que eu tenho preparado para ela. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que eu tenho preparado para ele. Essa é a cosmovisão de Deus. E eu profetizo que Deus vai impregnar dentro de você. Deus vai imprimir no teu espírito a cosmovisão dele, não a sua rasga e joga fora. Pisa nela, quebra esse óculos errado e coloca os óculos de Deus. Posso ouvir um amém?
É essa geração que o Senhor está preparando nesses dias. É uma geração desatada, uma geração livre, uma geração que não está presa pelas amarras da religiosidade, uma geração que não está presa pelos dogmas e pela forma de culto. Não há forma de culto, é só levantar a mão e adorar em espírito e em verdade. Não existe um ritmo, não existe uma ditadura, mas é o fluir do Espírito para aqueles que têm a cosmovisão profética. Animismo, segunda, sistema de crenças que coloca a realidade como primordialmente espiritual. Em alguns casos o mundo físico é considerado apenas uma ilusão. As coisas são sempre espirituais, tudo é demasiadamente espiritualizado. Acredito que o universo é um todo orgânico. O objetivo do ser humano é viver em paz com a natureza e com os deuses, apresentando sacrifício e oferendas como forma de barganha. O poder é mais importante do que o caráter. Os deuses podem abusar dos seus poderes e conceder vantagens aos seus ofertantes especiais. Existe um animismo disfarçado hoje no meio religioso, dentro da igreja evangélica, que se manifesta, por exemplo, na super espiritualização da realidade, sacrifícios a Deus para obter bênçãos, a atribuição de todos os nossos problemas aos demônios. Uau! Essa cosmovisão diz que eu preciso barganhar com os deuses para obter benefícios. Isso é só coisa dos gregos. Mas essa forma de cosmovisão também tem se manifestado no meio da igreja. Quando eu penso que só serei abençoado se eu der alguma coisa para Deus. Quando eu começo a barganhar com Deus, o meu subconsciente